Bem, caros alunos, o objetivo desse vídeo é mostrar a solução do exercício 4 da lista de pórticos isostáticos. Lembrando que essa lista é uma lista de revisão de mecânica 2, então quem ainda tem alguma dificuldade no traçado de diagramas de estrutura isostática, vale a pena tentar fazer esses exercícios. Quem já dominou bem esse assunto não perde tempo com isso e segue com os exercícios hiperestáticos de mecânica 3. Bem, o pórtico que a gente vai traçar os diagramas é este aqui, é um pórtico biapoiado com tirante. Eu sei que ele parece um pouco estranho, mas ele é isostático. Se você tiver duas reações aqui no apoio A e uma no G, você tem três incógnitas externas. Mais o anel fechado, aqui CAE, que faz esse triângulo fechado aqui, como eu vou ter que abrir ele, aparecem mais três incógnitas. Então são 6 incógnitas aqui. Eu tenho 3 equações de equilíbrio e tenho uma equação em cada rótulo, ou seja, 6 incógnitas, 6 equações, grau de peristaticidade 0. Para calcular as reações de apoio, lembrando aqui, tenho duas reações no ponto A e tenho uma reação em G. Se eu fizer o somatório das forças horizontais, eu vou obter essa expressão, considerando aqui para a direita como positivo, que me dá o valor de R2, que eu vou anotar aqui. Se eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse ponto G igual a 0, considerando toda a estrutura, eu obtenho essa expressão. Estou considerando aqui o anti-horário como positivo, e isso me dá o valor de R1, que eu vou anotar aqui. E se eu fizer o somatório das forças verticais, considerando aí para cima como positivo, eu vou obter o valor de R3, que eu vou anotar aqui. Só essas 3 reações não me permitem traçar os diagramas dessa estrutura. Eu preciso abrir esse anel A e C. Como isso tem um tirante, a forma mais simples é desconectar o tirante da estrutura. Então eu vou limpar um pouco o meu desenho aqui, deixando apenas os valores calculados. E eu vou tirar o tirante AE da estrutura. Tirei ele daqui e passei ele para cá. Como eu removi, ou seja, eu cortei nessa rótula aqui, eu tenho que devolver a força normal daqui. Não existe cortante ou momento no tirante, então por isso que eu não vou me preocupar com esses dois. E eu tenho que devolver a força normal aqui na rótula de cima. Então ela vai aparecer dessa forma, chamando aqui de N4. E se eu coloquei aqui, arbitrei essa N4 para cima, aqui ela vem para baixo. Se eu arbitrei essa N4 para baixo, para fazer o par com essa, aqui ela vem para cima, dessa forma. Ou seja, esse par é a força normal nessa conexão e este par é a força normal nessa conexão. Aqui está arbitrado no sentido de tração na barra, que fica dessa forma aqui na barra removida. Como essa normal ficou inclinada por conta da inclinação do tirante, é mais fácil eu decompor ela numa força horizontal e vertical, ou seja, ela tem a N4 uma componente horizontal e uma componente vertical, e a mesma coisa aqui em cima, uma componente horizontal e uma vertical. Entre a N4 e a horizontal tem um ângulo alfa, que aparece aqui e aqui, aquela questão de alternos internos da trigonometria. O valor de alfa pode ser calculado com o arco tangente aqui. Eu tenho 5 metros no cateto oposto e tenho 8 metros no cateto adjacente. E o arco tangente dá aproximadamente 35,56 graus. Tendo o valor de alfa, a gente consegue descobrir que a horizontal aqui vale N4 cosseno do ângulo, a vertical N4 seno do ângulo. E a mesma coisa aqui, N4 cosseno do ângulo e N4 seno do ângulo. Assim eu posso trabalhar com as componentes e esquecer essa N4 inclinada aqui, fica mais fácil. A equação que eu vou usar para calcular essa força normal é a que eu não consegui usar no anterior, porque para fazer o momento na rótula eu tenho que olhar à esquerda, ou nesse caso abaixo da rótula, e à direita, nesse caso, acima da rótula. E eu não tinha condição de fazer essa divisão com o anel fechado. Agora que eu removi o tirante, já dá para fazer isso, um momento a um lado e a outro da rótula. Para ficar mais fácil, eu vou usar a parte de baixo. Então, o momento em C, olhando para baixo da rótula, vai dar essa expressão, em que entra essa horizontal, N4 cosseno alfa, vezes o braço de alavanca aqui, que é 5,
Entra a R2, que vale 18, vezes o braço de alavanca 5. Eu estou considerando aqui o anti-horário como positivo. E entra essa carga de 12 vezes o braço de alavanca, que é 2. A soma desse momento dá zero, então N4 cosseno alfa vai dar 22,8, que é o valor que eu vou anotar aqui. E aqui também. Isolando o N4, ou seja, passo o cosseno alfa dividindo, o N4 vale 26,89 kN, que é o valor da força inclinada aqui e aqui que eu estou anotando, e obviamente a mesma que aparece aqui e aqui. E como eu tenho o valor do N4, se eu fizer N4 vezes o seno de alfa, eu obtenho o valor que é da componente vertical aqui e aqui. Agora sim, eu tenho todas as forças para fazer o traçado dos diagramas desse pórtico. Então, eu vou limpar novamente um pouco as informações excessivas aqui, deixando apenas as 3 reações de apoio e as componentes horizontal e vertical da normal do tirante, já que eu posso trabalhar só com as componentes, ignorando o valor da normal. O tirante que estava desenhado aqui à direita, eu passei ele aqui embaixo, para ganhar um pouco de espaço, com o valor da força normal de tração nele de 26,89. Esse alfa que ficou aqui no meio é um erro de animação, tá, gente? Esquecem que ele está aqui. Bem, para traçar o diagrama agora, começando pelo momento fletor, desenhei aqui a estrutura para a gente fazer o diagrama por cima. E vamos lembrar que eu tenho a convenção dos esforços para vigas. No caso, essa viga de B até F, eu posso usar essa convenção, mas eu preciso girá-la para poder trabalhar com os pilares. E nesse caso, eu vou fazer os 2 pilares com a mesma rotação, tendo a convenção dessa forma. Eu poderia girar num sentido para esse pilar e num diferente para esse, não teria problema nenhum, tá? Muito embora a convenção fique aqui, para o momento fletor, ela quase que não é necessária, basta ver o lado que o momento está tracionando para desenhar aqui. Então, para começar, eu tenho que ver quais pontos eu sei que o momento fletor vale zero. Então, por exemplo, aqui perto do apoio rotulado, ele vale zero. Aqui embaixo dessa rótula, obviamente, ele vale zero, não tem momento aplicado aqui. Na ponta desse balanço, também não tem momento aplicado, ele vale zero. Na ponta do outro balanço, também não tem momento aplicado, vale zero. Aqui nesse apoio rotulado, ó, não tem momento aplicado, vale zero. E se vocês observarem com calma, ó, de G até a altura dessa carga de 30 não aparece força horizontal nenhuma, ou seja, o momento chegando aqui em 30 também vale zero. Agora, vamos tentar colocar o diagrama em algumas barras, começando por essa daqui. Se eu tenho o momento zero embaixo, o momento zero em cima, eu posso fazer uma linha de fechamento, que está justo em cima da barra. E como o carregamento é só essa carga de 12 no meio da barra, eu posso pendurar o PAB sobre L, que é o diagrama bilinear de uma carga concentrada. Lembra que você pendura no sentido da carga. Como ela aponta para a esquerda, eu vou pendurar o valor de PAB sobre L aqui para a esquerda. Então, o P vale 12, o A e o B 3 e 2, então 12 vezes 3 vezes 2 dividido pelo L, que é 5. Isso dá 14,4. Tendo os 3 pontos, eu consigo fazer o diagrama bilinear de uma carga concentrada. Também seria possível fazer uma seção aqui e calcular o momento, tá? Vamos para o outro pilar. Aqui eu tenho o momento zero e aqui eu tenho o momento zero. Então, nesse trecho de baixo do pilar, basta, como não tem carregamento, fazer um diagrama linear. Agora, desse zero aqui até o ponto de chegada nesse nó, justo antes de chegar no nó, eu tenho um momento aqui. Se você olhar aqui na estrutura e passar uma seção aqui, olhando para baixo, só tem uma carga que causa momento em E aqui, ó, por baixo, que é essa força de 30. E o momento é 30 vezes o braço de alavanca, que é 2, 60. Esse momento traciona a parte de dentro, ou, se vocês preferirem, como eu estou olhando por baixo, é a convenção de baixo aqui do pilar. Como 30 em E causa um momento horário, ele é um momento negativo, ou seja, desenha do lado esquerdo. Então, vou marcar aqui o meu 60. Como entre o 30 e o ponto E não tem carregamento, o diagrama vai linear daqui até aqui. Então, os pilares estão prontos.
Vamos para o balanço da esquerda agora. Eu já sei que na ponta é 0, mas chegando aqui no nó, o valor do momento, ó, se eu colocar uma seção aqui e olhar para a esquerda, só tem o momento da carga distribuída de 5. E o momento que ela causa é 5 vezes 2, que é resultante, vezes 1. Ou seja, vale 10. O sentido do momento dela é um sentido anti-horário tracionando em cima. Ou, se vocês preferirem, como eu estou olhando pela convenção da esquerda, eu estou fazendo a seção e olhando para a esquerda, esse momento anti-horário é contrário à minha convenção, negativo desenho em cima. Então, vou colocar aqui o momento de 10 tracionando em cima. Então, de 0 a 10, eu tenho que fechar o diagrama. Como tem uma carga distribuída aqui, aqui vai ter uma parábola. Ou eu faço a linha de fechamento e penduro um QL2 sobre 8, ou, nesse caso, também é possível observar que nesse ponto B, como não tem força concentrada, o cortante é 0. Como o cortante é a tangente do momento, a tangente nesse ponto do diagrama vai ser 0. E a gente faz o diagrama com essa informação da melhor forma possível, saindo de tangente 0 e chegando a 10. Vou agora para o outro balanço. Mesma coisa, tá? Momento 0 aqui. Nessa seção, ó, se eu colocar a seção aqui, eu tenho só o momento da carga de 5, que também vale 10, tracionando em cima. Ou, se vocês preferirem, ó, o momento dessa carga de 5 vai ser 5 horário. Como eu estou olhando para a direita, a convenção da direita, horário para mim é negativo, desenho em cima. Então, vou marcar aqui o meu 10 e fazer o diagrama igual do outro lado, com tangente 0 aqui. Agora a barra do meio, tá? Vamos com calma, ponto por ponto. Primeiro aqui. Tem várias barras chegando nesse nó, então eu vou desenhar ele aqui em cima para ficar mais fácil da gente entender. Eu já conheço dois momentos. Esse momento de 10 tracionando em cima, olha só, eu vou colocar ele aqui. Convenção da direita. Se o momento de 10 é negativo, eu coloco ele ao contrário disso. Ele vai ficar assim. Esse é o 10 negativo. Esse momento de 60 está chegando aqui na barra do pilar, ele vem aqui embaixo. Como eu estou olhando por baixo, a convenção é essa, tá? Então, o momento negativo de 60, o contrário desse M aqui, vem assim. Ou seja, tracionando na esquerda. Essa barra do tirante não tem momento, então eu tenho que descobrir o momento que está saindo nessa viga aqui. Como a somatória dos momentos no nó tem que dar 0, 60 e 10 está faltando para dar 0 aqui, esse momento de 50. 50, a convenção da esquerda está aqui, ó. É um momento positivo, ou é um 50 tracionando embaixo. Vou marcar o 50 aqui. Agora, aqui no ponto D tem uma carga concentrada. Eu preciso do momento aqui para fazer aqui. Eu não posso simplesmente fechar o diagrama do 10 ao 50. Tem dois carregamentos. Então, para calcular o momento em D, eu posso fazer uma seção aqui em D e olhar para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, ó, eu estou olhando para a direita. Ou seja, no ponto D, coloco uma seção e olho tudo que está aqui do lado direito. Considerando o anti-horário como positivo para fazer essa equação, então o que gera o momento lá? 64,25 vezes 4 anti-horário. 30 vezes 2 anti-horário. Essa de 14,25 vezes 4 horário, por isso negativo. Essa distribuída de 5, 5 vezes 2 vezes 5, horário também. E a de 10 aqui, 10 vezes 4 vezes 2, horário. Somando todos esses momentos, está sobrando 130 positivo, ou seja, anti-horário. 130, ó, repara que eu estou fazendo pelo lado direito, então convenção da direita. 130, anti-horário, pela convenção da direita é positivo, ou seja, é um momento que traciona embaixo da barra. E é isso que eu vou marcar aqui. Agora, entre esse 130 e este 50 tem uma carga distribuída. Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui também. Aqui, só para lembrar, ó, o 10 aqui também vai atuar do lado direito da rótula. Se eu separar o nó aqui, o que acontece? Esse 10 vai ser representado dessa forma, que é 10 tracionando em cima, ou negativo pela convenção da esquerda. Como a barra rotulada não tem momento, para a soma dar 0 eu tenho que ter 10 do outro lado, também tracionando em cima pela convenção da direita. Então, esse 10 continua. Então, de 10 até 130, faço a linha de fechamento, penduro o QL2 sobre 8, o Q é 10 e o L é 4, né? Então essa conta dá 20, e faço a parábola da melhor forma possível.
E do 130 ao 50, a mesma coisa. Faço a linha de fechamento, penduro o QL 2/8 e faço a parábola da melhor forma possível. Não vou colocar diagrama no tirante porque ele não tem. Então, está aqui o diagrama de momento fletor pronto. Repara que é possível fazer esse diagrama sem precisar do diagrama de esforço cortante, tá? Na realidade, eu só preciso do cortante para achar o ponto de máximo numa parábola, se for o caso. Feito o momento, agora a gente vai fazer o diagrama de esforço cortante. Então, eu vou limpar o desenho um pouco para começar a fazer o diagrama de cortante. Está aqui. Agora aqui vai o diagrama de cortante. Para o cortante, eu vou usar essa convenção para os pilares e esta convenção para as vigas. Começando pelos pilares. Ó. Pilar aqui no ponto A. O que eu tenho de força que causa cortante? Eu tenho esse 18 e esse 22,8. Como os dois estão no ponto A, ó, essa é a reação de apoio, essa é a componente horizontal da normal do tirante. 18 menos 22,8 vai dar uma força para a direita, pela convenção negativa, de 4,8. Lembrando que o cortante negativo eu desenho aqui do lado direito, pela forma como eu girei essa convenção. Esse valor não muda até chegar à carga de 12, então eu posso fazer o cortante constante até o 12 ali. Pronto. Chegando aqui no 12, repara que eu estou indo de baixo para cima, então olha a convenção de baixo aqui. Ou eu somo ou eu subtraio o 12. Então, o 12, pela minha convenção, é positivo, eu vou somar. Então, eu tenho menos 4,8 mais 12, eu vou para 7,2. E como não tem carregamento até C, ele vai constante até a rótula. Esse pilar está pronto. Vou para o outro pilar. No ponto G não tem força horizontal, então o cortante é zero. E ele vai permanecer zero até antes da carga de 30. Ou seja, ele vem zero até aqui. Chegando aqui, ele vai somar ou subtrair o 30. Esse 30, na convenção de baixo, é negativo. Então, desenha do lado direito. Está aqui. E como não aparece nenhuma outra força até o ponto E, ele vai constante até a rótula. Os pilares estão prontos. Vamos para a viga. A viga eu vou fazer da esquerda para a direita, então vou usar essa convenção aqui. Ou seja, as forças para cima, para mim, são positivas. E as para baixo serão negativas. No ponto B, o cortante é zero. Está aqui. Chegando aqui antes do ponto C, ou seja, antes dessa rótula, eu vou somar essa carga distribuída, ou seja, 2 vezes 5, 10. Como ela é para baixo, ela é negativa. Então, eu vou sair de 0 a menos 10. Como a carga é distribuída, o cortante é linear. Para sair da esquerda desse ponto para a direita, daqui para cá, eu tenho que somar toda a carga vertical que aparecer nesse trecho. E o que vai aparecer nesse trecho? Ou seja, tudo isso aqui. Ó. Eu tenho menos 10 e eu tenho que somar. Lembra que para cima é positivo. Mais 14,25 e mais 50,75. Somando isso, para passar por outro lado do pilar, a gente vai para 55. Tendo 55 aqui, ó, já estou na direita. Para chegar antes da carga de 15, não vou chegar no 15, eu só tenho que somar a carga distribuída de 10. Como ela é para baixo, ela é negativa, então subtrai menos 10 vezes 4, de 55 eu vou para 15. Diagrama linear. Agora eu estou antes do 15. Para passar para o outro lado do 15, eu tenho que somar o 15, que pela minha convenção é negativo. Então, 15 menos 15, eu vou para 0. Do 0 aqui, para chegar antes do pilar aqui, eu vou subtrair a carga do trecho, que é esse 10. Então, 0 menos 10 vezes 4, eu vou até menos 40, diagrama linear. E eu estou antes do pilar aqui. Para passar para o outro lado do pilar, se eu tenho menos 40, eu tenho que somar o que aparece de força concentrada nesse trecho. Ou seja, mais 64,25 e menos 14,25. Lembrando que para cima, para mim, é positivo, já que eu estou indo da esquerda para a direita. Fazendo essa conta, eu vou chegar em mais 10. Como eu tenho 10 aqui, para chegar no ponto F agora, eu tenho que subtrair essa carga distribuída, que é 5 vezes 2, e eu vou até 0. Diagrama linear. Tranquilos, não é?
Reparem que eu tenho uma descontinuidade de 10 a 55, que são as cargas concentradas aqui, ou seja, o 50 mais o 14,25. Aqui eu tenho uma descontinuidade de menos 40 até 10, que é o 64,25 menos o 14,25, que são as cargas que estão chegando pelo pilar. E aqui eu tenho uma descontinuidade de 7,2 a 4,8, que é o 12 que está aplicado aqui. E aqui de 0 a 30, que é o 30 que está aplicado aqui. E aqui de 0 a 15, que é o 15 que está aplicado aqui. Esse é o diagrama de cortante, ele já está pronto. Fica faltando agora o diagrama de esforço normal, então eu vou limpar de novo o desenho para ficar mais simples. E agora a gente vai fazer o diagrama de normal. O diagrama de normal é bem simples. Olhando aqui no ponto A, para esse pilar, tem duas forças aqui na ponta, o 50 e 75, que é a reação de apoio, e a componente vertical do normal do tirante. Então, 50 e 75 mais 14,25 dá uma força de compressão de 65. Como não vai aparecer nenhuma força normal nova até o ponto C, ela vai constante em todo o pilar, 65 de compressão. No segundo pilar aqui, olhando por baixo, eu tenho uma força única de 64,25 de compressão. Como não aparece nenhuma força vertical que causa normal no pilar, até chegar aqui no ponto E, ela vai constante até lá em cima. Nos balanços aqui, ó, nesse trecho e nesse trecho, não tem força normal, olha só, não tem nenhuma força horizontal aqui e nenhuma aqui, nem de B a C, nem de E a F. Então, o diagrama de normal nesses trechos é zero. Fica faltando a normal nesse trecho intermediário, de C até E. A forma mais simples de fazer é colocar uma seção aqui e olhar para a esquerda ou direita. Se eu olhar para a esquerda, o que causa força normal numa barra horizontal são forças horizontais. Então, eu tenho 18 de tração, 22,8 de compressão e 12 de tração. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar que vai dar 7,2 de tração. Se eu tivesse feito a seção aqui e olhado para a direita, eu teria, para a direita agora esse é o sentido de tração, 30 de tração e 22,8 de compressão, cuja conta dá 7,2 de tração. Então ela vem daqui até aqui com o mesmo valor constante também. E o último que falta, que é o único diagrama do tirante, é que eu tenho 26,89 de tração nessa barra constante. E assim o diagrama está pronto. Espero que isso possa ajudar um pouco vocês que ainda têm um pouco de dificuldade. E qualquer dúvida é só perguntar, tá? Até mais!